bom dia, shalom, shalom, graça e paz. Vamos iniciar mais um dia, graças a Deus. Vocês puderem estar compartilhando, chamando as irmãs, convidando as pessoas para estarem aqui nessa manhã conosco. Bom dia, vocês estão bem? Glória a Deus, mais um dia. Fui entrar pelo Filhas, não consegui, deu bug aqui. Mas vamos por aqui. E a gente vai aleluia, Jesus. Vocês estão ouvindo o som? O fundo musical? Sim? Amém. Bom dia. Shalom, shalom. Amém, glória a Deus. Vocês estão bem, meus amores? Todas bem? Aleluias, aleluias. Shalom, shalom. Ah, que alegria, Martinha, querida. Deus é lindo, né? Deus é perfeito. Senhor, é imensurável o seu amor. Imensurável como Ele pode mudar a nossa realidade, mudar o nosso destino. É tão lindo como acordei às 3 da manhã para buscar a presença. E essa semana foi uma semana que o Senhor veio me trazendo lembranças, me fazendo voltar ao meu passado, à minha infância, e me lembrando exatamente quem eu fui. E me lembrou da minha adolescência, lembrou da fase adulta e me fez olhar para quem eu sou hoje nele e o quanto que ele já fez na minha vida. E é lindo porque a gente muitas vezes se apega no que ainda não aconteceu e esquece de olhar o que já aconteceu, o que já foi feito. O Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. Nessa manhã eu quero que vocês estejam aqui, não olhando para a Jo, não olhando para o que a Jo vai falar, vai ministrar, mas eu quero que vocês estejam com o pensamento o tempo todo no que o Senhor quer falar com cada uma aqui, amém? Sabe, irmãs, eu estava em comunhão com o Senhor e estive perguntando, eu faço essa pergunta todos os dias, Senhor, por que eu? Por que eu? Eu sou muito improvável, eu nada sei.
sabe? Não faz sentido, Pai. Não faz sentido. E eu falava, eu nem teologia sei. E ele falava para mim assim, ele falava, sabe, filha, a teologia ela importa, porque é o conhecimento, é a base. Porém, o que eu quero de você é simplesmente que você transmita tão profundo, irmãs, porque a gente nem sabe, eu nem sei, assim, o que o Senhor muitas vezes fala comigo, sabe? Eu quero que você traga o conhecimento revelado dentro da minha palavra. Eu quero que as pessoas não olhem e não escutem a teologia através da sua boca. Eu quero que elas experimentem o conhecimento revelado. Porque muitas pessoas, muitos teólogos, e entendam, não estou criticando, tá? Por negativo, claro que não. Mas só para vocês entenderem que muitas vezes um teólogo conhece a Bíblia do início ao fim. Ele lê para você a Bíblia do início ao fim, mas não vai te tocar tanto quanto um outro que não entende, mas fala um versículo e através desse versículo você tem um conhecimento revelado. Porque o que nós precisamos é escutar o que o outro está falando, está trazendo, e não ouvir. Exemplo, o que eu vou trazer hoje aqui, eu preciso que vocês escutem, não através da minha voz, mas a voz que vem através da minha voz, que é a voz do Espírito Santo, amém? Não a minha, porque a minha voz não vai trazer para vocês o conhecimento revelado, mas a voz do Espírito Santo sim, amém? Então, vamos iniciar, em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, pela graça derramada de estarmos vivos, estarmos vivas, que aqui tem homem também, amém, glória a Deus. E agradecer ao Senhor por mais um início de semana, por mais uma conexão ao vivo. Isso aqui é tudo novo para mim e é tudo muito novo para mim. Eu nunca pensei que eu um dia estaria aqui numa live no Instagram, mas o Senhor tem seus feitos e a gente apenas obedece. A gente apenas obedece. O Senhor não quer os preparados, os que sabem mais, os teólogos não. O Senhor quer os improváveis, aqueles que obedecem no pouco. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para vocês estarem em espírito. Vamos orar e vamos dar início a mais uma conexão, filhas, no secreto. Amém? Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando aqui. Deus abençoe. Shalom, shalom. Vamos orar. Amém?
Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, hoje eu gero expectativa, Pai. Eu gero expectativa, Senhor, por esse dia, Pai. Vem, amado Espírito Santo. Vem, Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Oh, Senhor, nós queremos que o Senhor nos conduza. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja o centro, Pai, dessa mesa. Espírito Santo de Deus, mostra o que vamos fazer hoje. Obrigada, Senhor, por mais um dia preparado, Senhor, por Ti. Obrigada, Senhor, pelo derramar. Obrigada, Senhor, porque Tu tens derramado muito mais do que aquilo que o meu coração, Senhor, deseja, Pai. Sabemos, Pai, que é mais penoso, Senhor, andar na desobediência do que na obediência, Pai. Por isso, nós escolhemos, Pai, sermos mulheres, sermos homens, pessoas, Senhor, obedientes. Escolhemos, Senhor, uma vida de oração. Sim, Senhor, sim. Uma vida de oração, Pai. Uma vida de rendição, Senhor, de busca, Pai, de entrega, Jesus. Intimidade contigo, Pai. Mas também sabemos, Senhor, que é nesse lugar, Pai, entre o falar, entre o esperar, que o Espírito vai esculpindo em nós, Jesus, o caráter de Cristo. Eu escolho, Senhor, viver inteira diante de Deus. Por toda a jornada, Pai, por toda a jornada e por todas as estações, Pai, sejam elas, Senhor, as estações secas, as férteis e as estações, Senhor, de silêncio e as de revelação, Pai. Pai, nessa manhã, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu já sinto a presença tão forte. A Tua presença constrange tanto, Pai. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça através de mim, Senhor. Me conduza, Senhor, seja a minha voz nessa manhã. Que cada pessoa, Senhor, que esteja aqui, Senhor, que elas possam, Senhor, sair daqui, Pai, com a Tua palavra revelada, Pai. E que essa palavra, Senhor, que alcançar essas vidas seja tão latente, que marque o dia, a semana, a vida delas, em nome de Jesus. Eu abençoo cada filha aqui, cada irmão aqui. Abençoo cada família dessas pessoas que estão aqui, Pai. Vai de encontro, Senhor. Protege, Senhor, cada casa, Pai, cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro bênção sobre cada um que aqui está. Cada um que aqui ainda vai entrar. Cada um, Senhor, que vai assistir depois essa live, Pai. Senhor, que cada pessoa aqui, Pai, sinta o Teu mover, Espírito Santo de Deus. Nós Te agradecemos, nós Te oramos, nós Te glorificamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando, amém? Shalom, shalom, shalom. Deus seja louvado, Deus seja louvado. O Senhor me entregou uma palavra que está em Apocalipse 2:4, que vem
nos lembrar do primeiro amor. Amém? Apocalipse 2,4 diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Esse versículo é uma repreensão de Jesus à igreja de Éfeso, que nos lembra que abandonar o primeiro amor significa perder a paixão. É perder o fervor, é perder a sinceridade, é perder aquilo que havia no início da fé. Aquele amor profundo por Deus e pelas pessoas. E, em outras palavras, nós podemos dizer que é continuar fazendo o que é certo externamente, mas com o coração frio e distante. Distante do amor que motiva essas ações. No começo nós ficamos apaixonados, nós não queremos perder um culto, nós não queremos perder uma apresentação, uma comunhão, nós estamos lá, nós mergulhamos na palavra, nós escutamos louvores, apaixonados, a gente fica com aquela chama acesa o tempo todo. Mas com o decorrer do tempo, nós vamos esquecendo de como manter esse primeiro amor. E aí é que está o perigo, porque quando se esfria, o risco da decepção é muito maior. E quando vem essa decepção, costumeiramente, o que acontece é nos afastarmos dessa presença. E muitas vezes até mesmo da igreja, amém? Jô, como fazemos para mantermos esse primeiro amor? Vamos lá. Primeiro ponto, oração contínua. Por que as pessoas não mantêm uma frequência de oração? Por que as pessoas falam, hoje eu não consegui orar? Porque as pessoas ficam buscando o perfeccionismo. Porque nós tendemos a nos comparar. E hoje, na realidade em que vivemos, essa realidade de rede social, de muita informação, o que a gente faz? Não, eu não vou fazer isso. Não, eu jamais vou entrar ao vivo para falar de Deus, falar da palavra, eu não sei. Vocês querem saber algo? Era o que eu dizia. Sei tudo? Não, não sei. Mas eu tô aqui para derramar, para transbordar do que eu já aprendi, do que o Senhor já me ensinou. E como que eu aprendi? Mantendo a oração constante. Não sabe orar? Eu costumo dizer, no nosso grupo das filhas, eu costumo falar para algumas que diz que não sabe orar, ora o Pai Nosso. Eu acredito que poucas pessoas vão dizer que não sabem o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Todavia, a oração que o Senhor espera de nós não é uma oração elaborada. É oração sincera de coração. Porque nós precisamos olhar para o Senhor como nosso amigo, nosso verdadeiro amigo. E a gente simplesmente desabafar. Dizer, Pai, olha, tá difícil hoje.
Sabe isso aqui que está acontecendo, Pai? Eu não tô sabendo lidar, eu não tô conseguindo lidar. Vem com a tua misericórdia, vem com um ajudador, me cuida, Espírito Santo, me ajuda. Isso é uma oração, amém? Quando você acorda de manhã e você tá atrasada ou atrasado para ir para o trabalho, que você diz assim: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Deus. Eu convido vocês para estarem comigo hoje. O que vamos fazer? Tenha certeza que já é uma oração. Já é uma oração. Só que a gente se apega ao perfeccionismo. E veja, eu não estou dizendo que você não deva tirar um momento para orar, tirar o tempo para orar. Eu estou dizendo que o hábito de orar tem que ser contínuo, tem que ser diário, e que a gente não precisa buscar uma oração elaborada, a gente precisa simplesmente entregar o nosso coração ao Senhor diariamente. Por quê? Porque o Senhor, Ele olha o coração. Amém? Amém? Tá, Jô, o que mais? Jejum. Ah, Jô, mas eu não consigo jejuar. Consegue. E eu vou te dizer, hoje eu vou trazer uma chave para você, de que você consegue jejuar sim, só que você, de repente, nunca pensou dessa forma, ou você nunca ouviu alguém falar dessa forma, mas todos nós conseguimos jejuar. Todos nós. O jejum é um hábito não só dos cristãos, é um hábito do ser humano. O Senhor deixou na palavra. Todos nós precisamos jejuar. O jejum, ele, juntamente com a oração, ele faz com que essa chama se mantenha acesa. Por quê? Porque você está matando a sua carne. Então, oração, jejum. O que mais, Jô? Leitura da palavra. Mas, Jô, sabe o que? Eu não tenho tempo para sentar e ler a Bíblia. Eu vou concordar com você que muitas pessoas realmente não têm o tempo de sentar e ler a palavra. Mas sabe, hoje em dia tem os aplicativos que você pode ouvir a palavra. Hoje em dia, no YouTube, o que mais tem é leitura da palavra. Audiobook. Ai, Jô, eu não leio um livro porque eu não tenho tempo de ler um livro. Audiobook. São escolhas que nós fazemos para nos mantermos com a chama acesa, para estarmos buscando a edificação diária. São escolhas que nós fazemos inteligentes para a nossa vida diariamente. Sabe, eu venho de uma realidade que eu não tinha tanta oportunidade. Mas todas as vezes que eu pude ter, que eu tive, eu agarrei. Só que nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. Que escolha você está fazendo hoje para manter esse primeiro amor, essa chama acesa? Oração, jejum, leitura da palavra. E sabe, isso precisa se manter até que Jesus venha. Jesus jejuou.
Ele jejuou, ele orava todos os dias, ele se recolhia, se ausentava para orar. Então, conosco não é diferente. Se Jesus fez, por que nós não? Jesus, ele deixou o exemplo dele para nós. A Bíblia, ela é o nosso guia diário do que nós devemos ser. É o guia diário do que Jesus quer que nós sejamos. Agora, nós precisamos querer, amém? Precisamos querer. Quando nós levamos nosso Senhor a sério, com profundidade, com rendição, existe um transbordar. E meu Deus, esse transbordar. Esse transbordar é algo que, quando você se acostuma a viver nessa presença, a levar a sério, você não quer mais ficar sem. Você não quer mais ficar no raso, você quer profundidade. E aí vai aumentando. Então, é impossível que se esfrie essa chama. Entende? É impossível que se esfrie essa chama. A vida jejuada, ela precisa ser para sempre. Para sempre. A oração, ela precisa ser para sempre. E é como eu falei no início. Não busque a perfeição, porque essa busca por perfeição está fazendo com que a sua chama se apague. Essa busca pelo perfeccionismo, essa comparação, está fazendo com que o amor se esfrie dentro de você. Então que não percamos essa sensibilidade e essa busca pelo Espírito Santo todos os dias. Se todo dia você, em 1 minuto, enquanto lava uma louça, seja o que você estiver fazendo, irmãos e irmãs, chame o Espírito Santo para se fazer presente na sua vida. Pede para Ele. Quando você ouvir um versículo, que hoje a probabilidade de você não ouvir um versículo por dia é quase que impossível, porque a internet só posta. Só posta isso, as pessoas estão sedentas. Medite nessa palavra. Medite. Pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo que eu li agora? Ele vai trazer o conhecimento revelado. Onde está o seu coração? Para quem é cristão, é importante saber que todos os cristãos são iguais. Nós somos iguais. Mas difere do cristão que jejua e do cristão que não jejua. Jô, qual é a diferença toda? Se todo ser humano precisa jejuar, como que o cristão não jejua? E acredite, irmãos e irmãs, há quem diga que é exagero, mas é algo seu com o Senhor. É algo seu com o Senhor. Você não pode se importar com o que o outro fala.
Você, bom dia, a paz. Você precisa se importar com a sua salvação. Não podemos esperar também que alguém se levante para nos motivar, sabe? É fazer... Quando a gente busca diariamente a presença, quando a gente busca diariamente não perder esse primeiro amor, essa chama não se apagar, irmãs, nós não esperamos que alguém se levante para nos motivar a fazer um propósito de jejum e oração, sabe? Hoje eu levo uma vida jejuada, mas uma vida de busca, de entrega, de renúncia, porque através da leitura da palavra, da meditação da palavra, o Senhor me levou a jejuar e ter essa vida jejuada. E eu fiz uma escolha, porque é fazer escolha. Ah, Jô, é fácil? Não, não é. Eu não vou romantizar, não é fácil. Não é fácil. Mas acreditem que os frutos são tão incríveis que você não quer parar de fazer isso nunca mais. Um ponto importante que eu acredito que poucos fazem aqui, irmãos, irmãs, é oração na madrugada. É uma busca diferente. Quando você acorda na madrugada para buscar essa presença do Senhor, é diferente. Porque é só você e o Senhor. Nessa madrugada eu estava buscando a presença. E como é palpável, como é constrangedor a presença dele. E aí você se olha assim, você fala, eu, uma pecadora, estou na presença com o Senhor, Ele está aqui, eu consigo sentir essa presença. Não tem como viver sem isso, não tem como. É incrível, meu Deus, eu sou apaixonada, gente, eu sou apaixonada. Eu amo estar na presença, eu amo estar na presença, eu não quero sair dessa presença. Eu falo para Ele o tempo todo, eu falo, Pai, não me deixa sair dessa presença. Meu Deus, é tão difícil a nossa vida, é tão difícil o nosso dia a dia. A nossa realidade, a nossa rotina diária é tão difícil. Ela nos toma tanto tempo. Então eu quero que essa presença esteja comigo para poder eu ter força, porque senão se esfria. Termos alguém para nos motivar é importante também. Mas a nossa motivação, irmãs e irmãos, precisa vir de nós mesmos. Amém? Como eu falei anteriormente, a nossa salvação ela é individual. Hoje eu posso ser uma motivação para você, como outras pessoas são para mim. Amém? O Pai, Ele é tão perfeito que Ele levanta servos, levanta seus profetas, seus líderes aqui na terra. É importante termos referências, amém? Eu tenho muitas referências.
Eu tenho muitas pessoas na qual eu me inspiro muito. Mas veja, eu me inspiro, mas eu sempre me faço uma grande pergunta, que é: qual está sendo a minha motivação? Mediante a isso, derivado a isso, qual está sendo a minha escolha ao estar olhando para essa pessoa e me inspirando nela? Porque a responsabilidade de prosseguir, de permanecer, de colocar em prática é minha. É sua. Nós fazemos nossas próprias escolhas. Eu posso estar aqui hoje ministrando para você essa palavra, mas o que você vai fazer com ela? Quando acabar essa live, qual vai ser a sua escolha? Então nós precisamos olhar para isso, porque estamos vivendo uma geração de rolar feed, se encher, todavia não está sendo colocado em prática. E o Senhor tem pressa. Eu vou corrigir essa fala, porque eu já falei que eu iria corrigir essa fala. O Senhor não tem pressa. Nós estamos com pressa. E o Senhor está nos mostrando diariamente, sabe, com muita velocidade, que nós estamos vivendo nessa pressa. Ele está voltando. Ele está voltando. Então, fale para você hoje, se você tem papel, tem caneta, anote: eu decido obedecer. E então faça escolhas. Não deixe com que a chama do primeiro amor se apague, porque o Senhor deixou para nós, e a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Quando ele me entregou esse versículo, presta atenção no detalhe. Contra você. E eu falei assim: tá, Pai, contra mim, ok? Porém tenho isto. O que essa frase quer dizer para você? O que você entende dessa frase hoje? Contra você, porém tenho isto. Aí ele continua: você abandonou o seu primeiro amor. Gente, se isso não doer no seu coração, se isso não doer no nosso coração, algo está errado. Algo está errado em nós. Nós não podemos viver de culto de domingo apenas. Nós não podemos viver de comunhão apenas. Isso é incluso, é como um combo. Entende? É como um combo. Se na sua igreja hoje ela tem célula, amém. Faça parte, então. Mas não viva só disso. Hoje, o que mais a gente vê são pessoas que vai pro culto de domingo, se enche, chora, se derrama na presença, botou o pé fora da igreja, não lê mais a palavra, espera o próximo domingo. E não! Nós precisamos estar todos os dias buscando isso.
Nós precisamos manter essas lamparinas acesas, amém? Fale para o Senhor. Senhor, não me deixa perder o azeite, Pai. Que não percamos o azeite quando o noivo chegar. Ai, Jô, o que você quer dizer com essa frase? Eu quero dizer que um desejo ou oração para que quando chegar o momento decisivo, ou seja, a volta de Cristo, ou mesmo o fim da vida, nós não sejamos encontradas vazias ou vazios espiritualmente, mas cheios da luz e da graça de Deus. Eu estava meditando na palavra e tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola das 10 virgens contadas por Jesus no Evangelho de Mateus 25, do 1 ao 13. Em algumas versões diz das jovens. Nessa parábola, Jesus fala de 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Cada uma levando uma lâmpada. Na parábola conta que 5 eram prudentes e levavam azeite extra. E 5 eram imprudentes e não levaram reserva. Quando o noivo demorou, todas adormeceram. À meia-noite, ouviram o anúncio: aí vem o noivo. As prudentes tinham o quê? Azeite. Digitem aí no chat: azeite. Azeite suficiente para manter as lamparinas acesas. E aconteceu que elas entraram com ele para as bodas. Aleluia. Azeite. Que nós tenhamos azeite. Azeite. Para manter as lamparinas acesas. Quando o noivo chegar, quando o nosso noivo chegar. Amém? As imprudentes sem azeite ficaram do lado de fora e a porta se fechou. Oh, gente, meu Deus do céu. Isso me dá uma dor no meu coração, porque quantas pessoas estão derramando azeite e não estão entendendo a profundidade de manter esse azeite para que quando o noivo voltar, nós conseguimos manter as lamparinas acesas. Obrigada, meu amor. Como mantém essas lamparinas? Como mantém esse azeite? Como não derramar esse azeite? Oração, jejum e leitura da palavra. Adoração. Coloca louvor dentro da sua casa. Coloque louvor dentro do seu carro. Acorde de manhã e seu pensamento seja primeiramente para o Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Isso é manter o azeite. Ô, gente, eu fico
eu fico tão aflita porque eu vejo tantas pessoas na inércia, na frieza espiritual. O Senhor está gritando aos nossos ouvidos diariamente, falando: ei, levanta! Pega a tua maca, anda! Às vezes nós queremos viver no comodismo. Sabe, irmãs e irmãos, nós temos um grupo que o Senhor me entregou no início do ano, confiou no início do ano, e esse grupo é tão cheio da palavra, é um transbordar do Senhor, são mulheres tão cheias de Deus. Mas o Senhor já falou comigo que muitas ali só estão por estar, mas que também tem muitas ali que está recebendo e está assim, juntando esse azeite. Você sabia que a palavra glutonaria na Bíblia, ela se refere a estarmos cheios e não transbordar? Que triste isso. Nós precisamos sair desse lugar de falar: eu não sei orar, eu não consigo jejuar. Eu vou falar para você, você consegue. Você consegue jejuar e eu vou te mostrar que você consegue jejuar. O azeite, ele representa a presença do Espírito Santo. O azeite, ele representa a fé. Ele representa a fé viva e constante. A vida espiritual nutrida por oração, comunhão e vigilância. É isso que o azeite representa. Como fazemos isso? Aí a irmã colocou: oração, jejum, arrependimento, gratidão, meditação da palavra de Deus, adoração com louvores, que exalte o nome do Senhor. É isso? É isso? Nós não podemos viver de inspiração no outro e não colocar em prática. Todos nós temos algo que o Espírito Santo fala ao nosso íntimo. Sabe por que nós temos? Porque o Senhor, ele deixou para nós um grande presente, que foi o Espírito Santo dele, que foi o Espírito dele. A partir do momento que você olha para isso com os olhos espirituais e não com o olhar físico, você vai entender que você carrega um espírito. E esse espírito não é seu. Que você, não, eu consegui esse espírito. Não, o Senhor deixou ele para você. Como você tem alimentado esse espírito? Quando a palavra de Deus nos diz, nós somos templo do Espírito Santo, ela está dizendo que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. O que você tem alimentado? Irmãs, olha, eu não estava no script falar isso, mas é com bebida? É com música mundana? Que tipo de crente você está sendo? Em nome de Jesus. Qual azeite você está colocando no seu espírito hoje? Qual é o alimento que você está dando ao seu espírito hoje? Jô, eu tenho vergonha. Jô, vão me criticar. Amém, glória a Deus, porque nós precisamos disso. Eu quero que você me critique mesmo.
Eu não quero que você bata nas minhas costinhas e fale assim, nossa, Jô, você é incrível, perfeita e agradável. Não. Eu quero que você diga pra mim, Jô, isso e isso tá errado. Eu quero que você fale assim, Jô, tá passando vergonha na internet, você só fala de Jesus. Fala, pode falar. Porque no meu íntimo, eu sei o que o Senhor me pede. E sabe, irmãs, andar com o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Mas não é a mais fácil. Você vai ser atacado, você vai ser perseguido, você vai ser motivo de chacota. E amém, glória a Deus. Porque Jesus foi. Então por que eu não posso ser? As exortações que eu recebo do Senhor é aquelas que caem sem martelo na minha cabeça de uma vez só. Estava outro dia questionando ele. Por que eu tô passando por isso, pai? Por que não sei o quê? Ah, alecrim dourado que não pode passar por alguma... Não pode passar, né? Por dificuldade, não. Ah, por que eu tô passando por isso, Senhor? Meu Deus, o que acontece? Que ele falou comigo, filha. Eu morri por você. Eu fui chicoteado por você. Eu fui esnobado. Por que você tá achando que o seu sofrimento é maior do que o meu, do que eu passei? Eu paguei o preço pelos seus pecados, e aí? Como reclamar? Outro dia eu estava duvidando das promessas que ele já me fez. É impossível, Senhor. Impossível isso acontecer. Ele me levou para Jó. Irmãs, foram 3 capítulos de exortação, tá? 3 capítulos de exortação. Ele me entregou o 38, 39 e o 40. Se quiserem também ser exortados, leiam, que aí vocês não vão reclamar mais. Porque olha, doeu, hein? Mas é isso. É isso. Então, retomando falar do azeite, o azeite é a fé viva, o amor e a presença do Espírito Santo. Quem é o noivo? Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor para permanecermos vigilantes, firmes e cheias e cheios de fé até o fim. É isso, amiga. É só cajadada. Eu não sei por que eu invento de ficar questionando o Senhor, questionando, por que eu tô sofrendo? Fico quietinha, já vou ter que ficar quietinha mesmo, porque não adianta, gente. O primeiro amor, ele não pode passar, irmãos. Ele precisa permanecer. A chama, ela não pode apagar. As lamparinas, elas precisam se manter acesas, amém? E para permanecer com essa chama acesa, é permanecer no primeiro amor. Pois é nessa constância que se cumpre as promessas do Senhor nas nossas vidas, amém? Em Isaías 43:13 está escrito assim: operando eu, quem impedirá? E é essa certeza que nos faz seguir
movendo-nos junto com a nuvem, marchando com Deus, sem lutar apenas por conveniência. Não podemos tirar os olhos da promessa. Se você não mantém o seu primeiro amor, se você não mantém a chama acesa, você está tirando os olhos da promessa. Então nós queremos que aconteça, nós queremos que os nossos sonhos se realizem e o mínimo nós não estamos fazendo, que é manter essa chama acesa, amém? Nós precisamos orar e pedir com o coração, um coração rendido ao Senhor, que Ele alivie os pesos e retire tudo o que nos impede de avançar. Porque sabe, quando eu entendi isso, doeu, mas é uma verdade. O nosso maior vilão somos nós. Nosso maior vilão somos nós mesmos. Nós precisamos remover de nós os obstáculos que nós mesmos criamos. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a mudar qualquer comportamento que esteja impedindo o avanço e retendo as bênçãos que Ele tem para nós, que são muitas. São muitas. Escreva isso em nome de Jesus, se você tiver caderno aí, amém? A permanência e a constância tiram a dúvida do coração. Aquilo que nós veremos e tocaremos será fruto do nosso sacrifício. E esse sacrifício momentâneo será para a glória de Deus nas nossas vidas. E eu creio, irmãs, eu creio que a nossa vitória é certa a partir do momento que nós escolhemos manter a chama acesa, o azeite em dia. Nós não podemos sair da chama do primeiro amor. Isso não pode se esfriar dentro de nós. Peça ao Pai, retira de mim, Pai, todo impedimento, retira de mim, Pai, tudo aquilo que eu estou fazendo, que está errado em mim. Repreende, você ali, repreende todo impedimento asmáticos e almáticos e espirituais. Todo pensamento, todo sentimento, repreenda diariamente. Isso tem que ser contínuo. Contínuo, amém? Isso tem que ser contínuo. Nós precisamos repreender todos os dias as nossas ações, as nossas atitudes. Todos os dias, porque não podemos esquecer que somos corpo, alma, somos carne. E por isso a oração, o jejum, nos leva a essa entrega diária e nos ajuda a levar a nossa carne à cruz diariamente, amém? Sem isso é impossível, irmãs. Porque, veja, mesmo nós tendo essa vida jejuada, essa vida de oração, de adoração, de louvor, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Diariamente nós erramos, seja com um pensamento, seja com um sentimento, seja com uma atitude. Então é necessário renunciar todos os dias, renuncie. Todos os dias, renuncie.
Quando nós buscamos viver a santificação, a consagração diária, automaticamente o Senhor vai nos enchendo, nos transbordando, e nós começamos a refletir Jesus. É automático, não tem como, não tem como. Não tem como. É inevitável. Sabe? É inevitável. E quando a gente passa a ter essa vida e coloca isso na prática, você já parou para pensar quantas pessoas podem ser tocadas através das suas renúncias? Vamos olhar para dentro da nossa casa. Quantas pessoas dentro da sua casa pode ser tocada pelas suas renúncias? De olhar para você e falar assim, como que ela mudou? Como que ele mudou? Isso não significa que não vá acontecer de algumas pessoas se levantarem também dentro da sua própria casa, porque isso acontece muito. Porque o mundo espiritual, ele se movimenta, ele não para. Mas você pode estar sendo, hoje você pode estar sendo essa inspiração para alguém dentro da sua própria casa. Entende? Na sua rede social, o que você posta? O que você tem postado na sua rede social? Você está se importando com o que o outro vai pensar porque está muito religiosa? Será que sou eu que estou sendo religiosa quando eu estou postando o que eu estou cheia? Ou é você que está criticando que está religioso? Aí eu volto a não olhe para o outro. Olhe para o Senhor. Olhe para o que Deus quer de você. Eu tenho um enteado. Ele tem 11 anos, se batizou esse sábado. Isso para mim foi um presente do Senhor, porque só Deus sabe quantas noites, quantas madrugadas eu passei acordada, orando, jejuando pela vida dele. E ele tomou a decisão por conta própria. Nós levamos ele aos nossos pastores. O pastor fez uma reunião com ele, porque ele tem 11 anos apenas. Mas ele quis. Ele ansiou por isso. Por quê? São exemplos. Ele jejua, gente. Ele jejua. Ele faz jejum de Todd, gente. 11 anos. Vocês têm ideia do que é isso? É o exemplo. É o exemplo. Quantas pessoas podem ser tocadas através das suas renúncias? Se faça essa pergunta. Exatamente, irmã. Exatamente. Pergunte o que mais você precisa fazer. Sabe? É importante saber qual é a sua resistência para se manter nesse lugar. Então, também se faça outra pergunta. Qual está sendo a minha resistência para me manter nesse lugar? Quais os obstáculos que eu estou colocando para me manter nesse lugar? Não faça oração retrógrada. Não faça. Não faça. Ore pela resistência dos pensamentos que vêm diariamente. Você, você que é atacado na mente, ore por essa resistência de pensamentos na sua mente. Esses pensamentos que são opressores, que te tiram da presença,
que não te deixam caminhar, se manter. Esses pensamentos que possam estar te impedindo de manter a constância em nome de Jesus. Lembra de renunciar todos os dias a si mesmo? Essa oração ela entra juntamente com essa outra. Portanto, irmãs, para quem não sabe, a oração retrógrada é orar crendo. Não fazer a oração retrógrada, corrigindo, é orar crendo no resultado, sem retroceder em palavras ou pensamentos. Não usar palavras, atitudes ou sentimentos que na oração que contradizem a sua fé. É o avanço, a confiança em Deus. Amém? Nós precisamos ter consciência que nós representamos a nossa casa e a nossa família. Amém? Nós estamos aqui de forma... Exemplo, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, de forma genuína possível. Da forma mais genuína possível. Porque nós estamos aqui buscando o quê? A presença do Senhor. Nos alimentando. Lembra o que eu falei no início? O que eu falei no início sobre olhar, ouvir com ouvidos espirituais, não ouvidos naturais, para que vocês não escutem a minha voz, mas a voz que sai através da minha, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós precisamos olhar para isso dessa forma. Shalom, 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 bom dia, bom dia. Nós precisamos olhar dessa forma, de entender que nós estamos aqui de forma genuína possível e que os céus, eles estão se movendo de forma diferente nessa manhã pela obediência de você estar aqui. E tenha certeza que os céus já receberam os seus pedidos nessa manhã. Que os céus já receberam a sua entrega nessa manhã, por você se manter aqui, por você estar aqui. Você não está aqui ouvindo apenas uma improvável. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque eu estou aqui debaixo de muito temor, de muito tremor, entregando essa ministração para vocês. Veja, irmãs, ser uma pessoa de oração vai nos custar uma vida. Vai nos custar uma jornada. Nós precisamos entender que ser essa pessoa de oração não é ter apenas um instante de devoção, mas uma vida inteira de comunhão com Deus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos virar essa chave para que a chama não se apague. A oração não é só onde a alma é semeada, entende? Onde a alma é apenas regada e podada. Não.
é onde nós somos moldadas. Entende? Faz sentido para vocês? É onde nós somos testadas e transformadas na sombra, a sombra da presença. Amém? Quando eu digo que nos custa caro uma vida, é confessar que a oração ela não cabe na pressa dos nossos dias. Ela exige essa rendição, seja como for, de qual forma, sabe? Ela nos convida a morrer para o nosso ego, para a necessidade de controlar, para o autossuficiente que insiste em achar que pode viver sem o sopro de Deus. Nós temos essa autossuficiência de achar que eu não vou orar hoje porque eu orei ontem. Eu não vou orar agora antes de dormir porque eu orei de manhã. Nós temos que ter uma vida de oração diariamente, incansavelmente. Isso precisa cauterizar na nossa mente, no nosso coração. E é isso. Não tem como ser diferente, entende? Não tem como ser diferente. Às vezes, eu vejo que algumas pessoas, elas acabam confundindo que a oração não é uma oração de pedir apenas. As pessoas, elas estão confundindo a oração verdadeira, que é uma oração que é uma oração para permanecer. Podemos pedir e nós devemos pedir. Ele é o nosso Pai, nós somos herdeiras e co-herdeiras, amém? Mas nós precisamos entender o porquê estamos orando. Para que estamos orando? Oh, meu Deus! Oh, Jesus, nós precisamos entender que a oração é para nos permanecer na presença. E permanecer, irmãos, é caro. Custa tempo, custa silêncio, custa vulnerabilidade. Custa fé. Fé quando o céu parece quieto demais. Sabe? Nós precisamos entender isso. Lembra? Ser uma pessoa de oração vai nos custar uma vida e uma jornada com o Senhor. Lembra que eu falei anteriormente? É isso. Mas é nesse lugar, entre o falar e o esperar, que o Espírito Santo vai esculpindo em nós o caráter de Cristo. Ser uma pessoa cheia de Deus, irmãs, é escolher viver inteira diante de Deus, por toda a jornada. Não só por um dia, por um momento, é por toda a jornada, em todas as estações. Lucas 5,16 vai dizer para nós e vai nos lembrar que diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se nós não tivermos uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, vai se esfriar. O azeite vai faltar. Não tem como.
Não deixe essa chama se apagar. Permaneça na presença. Vai custar. Vai ter dias que você vai dizer: Pai, de fato eu não aguento mais. Ei, mas quem nos sustenta? Quem nos sustenta? Ore declarando sobre sua vida. Ore profetizando sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Seja o profeta da sua casa. Seja o profeta dentro da sua casa. Porque se você não for, o inimigo será. Então você precisa se posicionar. E para você se posicionar, você precisa entender que a sua vida ela tem que ser uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de adoração. É contínuo. Exato, amiga. Não é só um alimento de domingo. Nunca será. Nunca será. Não deixe de orar e jejuar, irmãs e irmãos. Não deixe. A oração e o jejum mantém toda a casa de pé. E quando eu falo toda a casa de pé, não falo só dessa casa, que somos nós, o templo do Espírito Santo, mas a sua casa física, a sua família se mantém de pé. Em Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra pessoas, lembra? Mas contra forças espirituais malignas, como principados e potestades e os princípios das trevas. Ou seja, ore sempre, jejue sempre, sempre, sempre. Chore se necessário for. Chore por sua família, ore por sua família, jejue pela sua família, lute por sua família, não desista da sua família. Para você fazer isso, para você conseguir fazer isso, só a oração e o jejum e a presença diária vai conseguir. Que você vai conseguir. Só assim, só fazendo isso. Quando a gente se sentir fraca, quando a gente se sentir fraco, peça ao seu amigo. Nós temos um melhor amigo, o Espírito Santo. Essa semana o Senhor me levou a Romanos 8:26, para me lembrar que eu tenho um grande amigo, que eu tenho o Espírito Santo, que é intercessor. Meu maior intercessor é o Espírito Santo. Nós temos. O Senhor ainda nos deixa ferramentas, irmãos e irmãs. Ele ainda nos deixa um ajudador. Olha o que diz, Espírito Santo, seja meu amigo, meu intercessor. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Lembra lá no início, quando eu falei que muitas pessoas dizem que não sabem orar? O Espírito Santo, ele nos ensina a orar, nos ajuda a orar. Mas o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês têm ideia do que é isso? Irmãs, é muito grandioso. É um presente lindo. Hoje o Senhor tem nos dado amigas de Jesus, tem nos enviado amigas no reino para interceder, intercessoras pela nossa vida. Mas nós temos o maior intercessor, que é o Espírito Santo de Deus. Só que para ele interceder por nós, nós precisamos nos colocar à disposição e permanecer. Como ele vai nos ajudar se a gente não o busca? Entende? É uma via de mão dupla. A oração é uma via de mão dupla. Quando você ora, o Senhor escuta.
E quanto mais você ora, Ele te escuta. Não é uma conversa de uma pessoa só, é uma via de mão dupla. Quando você está orando, o Senhor está te ouvindo. E automaticamente Ele te responde, amém? É inevitável, não tem como ser diferente. Em Filipenses 4:6 diz: em tudo, apresente seus pedidos a Deus com ações de graças. Ou seja, adoração e rendição. E um ponto muito importante: orar, louvar, mesmo sem resposta visível. Nós precisamos crer. É isso. É isso aí. Exatamente isso. E, irmãs, para finalizarmos e eu falar para você que todos nós, seres humanos, conseguimos jejuar. Eu quero dizer para você que tem chamado, que o Senhor está chamando, que o Senhor está falando, que o Senhor está pedindo, que o Senhor está gritando. O chamado é para todos. Exige muita renúncia, exige resiliência, exige rendição, exige tomada de decisão, de não negociar com as trevas, de não largar o primeiro amor. Somos nós que nos posicionamos. Posicionamento não é imposição, é limite. Então, para você que tem chamado, saiba que tudo isso é um combo para que você flua. Para que você flua. E todos nós temos chamado. Mas o que você está fazendo hoje com o seu chamado? Qual é a sua decisão hoje? Lembra das perguntas de reflexões que eu deixei? O que você precisa fazer? Qual é a resistência que te tira da presença, que te impede a constância, que te impede manter a chama? Se faça essa pergunta, mas se mantenha no primeiro amor, amém? Em nome de Jesus, se mantenha no primeiro amor. Não saia desse primeiro amor. Busque isso fervorosamente, diariamente, em nome de Jesus. Vai doer. Vai doer, vai ter dias que você vai sangrar na presença. Você vai falar: Pai, eu não estou conseguindo. Mas Ele te envia porções diárias que vai te dizer que você não vai conseguir não permanecer. E volto a lembrar você, os ataques vão vir, principalmente quem tem uma vida jejuada. E muitas vezes dentro de casa. Mas vale a pena, vale muito a pena viver nessa presença. Eu vou trazer para vocês como que vocês conseguem sim jejuar, só que muitas vezes a gente não se atenta a esses detalhes ou nunca teve esse direcionamento. E eu, como aprendi diretamente com o Mestre, com o Senhor, Ele foi me ensinando sobre o jejum na palavra. Certo dia eu estava meditando e eu não tinha a prática do jejum na minha vida. E entenda, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele nos conhece desde quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe.
Então, não duvide do pensamento, do desejo que vem e aquele pensamento insistente daquilo que você tem dificuldade. Bom dia, shalom, shalom. Que você tem dificuldade de fazer, quando você está com esse pensamento muito aflorado, é o Espírito Santo te convidando, é o Espírito Santo te dizendo: ei, se atenta aqui, eu quero que você faça isso. Então, o Senhor, eu falo que o Senhor nos convida para uma vida de jejum. E o jejum não é assim, para vocês entenderem, o verdadeiro jejum é você se abster de alimentos. Todavia, quem não tem um hábito, se começa pela prática de propósito. Então, assim, quando eu iniciei a minha vida de jejum, eu iniciei com propósitos. Eu comecei a tirar a rede social, eu comecei a tirar café, eu comecei a tirar doce, eu comecei a tirar refrigerante e assim por diante. Isso é também uma entrega, porque você está se abstendo daquilo que você gosta muito, entende? Então, quando o Senhor começou a falar para mim, me pedir para eu começar a me abster dessas pequenas coisas, eu não estava entendendo, mas eu resolvi obedecer, porque era algo muito forte em mim. Amém? Começou a partir daí. O que eu mais escuto são as pessoas falando que não consegue jejuar, porque não consegue ficar sem comer isso, sem ficar. Comecei a ficar... Perdi o foco, gente, perdão. Fui ler o comentário da irmã. Que não consegue ficar muito tempo sem alimento e enfim. Certo dia eu estava meditando na palavra e fui pro YouTube e abri um vídeo do Luciano Subirá. E no vídeo ele falava sobre as práticas do jejum, ele estava ensinando de como ele jejuava. E ele falou algo que virou uma chave para mim, eu vou passar para vocês essa chave que, de fato, a gente que não se atenta, mas nós temos pausas durante o dia, entende? Nós temos pausas durante o dia de alimentação. Nós abrimos janelas para alimentação e nós fechamos janelas durante o dia. Isso na nossa vida cotidiana. Amém? O que acontece? Café da manhã. Vamos usar um exemplo que você toma café da manhã todos os dias às 7, 8 horas da manhã. Ok? Beleza. Só que até o almoço você fica sem comer. Ok? Você fica sem comer. Aí você almoça meio-dia, 1h da tarde. Ok? Beleza. Do almoço, você vai até, não sei, algumas pessoas, não todas, obviamente, mas você vai até a janta sem comer nada. O máximo que você faz é fazer um lanchinho ali no meio da tarde, coisa simples, ok? Você entende que você fica numa janela sem se alimentar? É o correto? Não, mas eu tô dizendo que você fica horas sem comer, sim. Só que é você fazer escolhas. É você entender e que você consegue fazer esse jejum de que forma? Hoje, se eu consigo ficar, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar que você almoça 12. São 5 horas sem comer. Só que você acorda às 6 da manhã. Só mais 1 hora, você não consegue sem ficar tomar o café da manhã para almoçar meio-dia? E abrir um jejum e entregar um jejum meio-dia? Consegue. A questão é que nós queremos o quê? A perfeição. Nós queremos o quê? Nos comparar. Então, se nós não conseguimos jejuar 12 horas, 18 horas, 24 horas, 3 dias, nós não fazemos, tá errado. Entende? Tá errado. O segredo é a mesma coisa da oração.
é você não parar de orar. Assim é o jejum. Comece com um propósito e vá, sabe, pouco a pouco, gradativo, aumentando o seu nível de jejum. Se você consegue ficar sem o café, vai chegar um momento que você vai conseguir ficar sem o almoço. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? E aí, pouco a pouco, o Espírito Santo vai te elevando a níveis mais altos. É porque nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. E não é. Então, nesse período de jejum, adore, louve, medite na palavra, leia a palavra. Amém? Então é isso, você consegue jejuar, você só precisa olhar olhar ao seu redor e ver assim, cara, faz sentido, porque eu acordo às 6. Tá, se você acorda às 5, então às 11 você entrega o jejum. E não necessariamente precisa ser do café da manhã. Eu tô dando o exemplo do café da manhã, mas você pode fazer do almoço, você pode fazer da janta, ok? Você faz a última alimentação, que hora você janta? 8? Faça a última alimentação às 18. Só que, entende que à noite você precisa esticar um pouco na parte da manhã, porque você vai estar dormindo, e aí não vai ser um jejum, porque você vai estar dormindo. E o jejum, ele precisa ter oração, meditação da palavra, leitura da palavra, adoração. Precisa. Porque é jejum. Jejum para Deus, é jejum espiritual, não jejum intermitente, amém? Em nome de Jesus. Enquanto você jejua, você precisa buscar a palavra. Você precisa meditar na palavra para que o seu Espírito Santo se mantenha sensível, para que o Senhor te fale com você, para que o Senhor te responda, para que você veja o resultado desse sacrifício. Então, ficou claro? Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Então é isso, é você entender que nós, durante o dia, nós ficamos horas sem comer. E sempre respeitar os seus limites. Eu vou fazer uma live aqui sobre jejum, só sobre jejum, para que vocês tirem as dúvidas, sabe? Uma live de dúvidas, para que vocês vá tirando as dúvidas de vocês. Eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu comecei nos propósitos, tirando propósitos, e o Senhor foi me direcionando a fazer jejum maiores. Aí eu comecei a fazer jejum de 1 hora, porque eu jamais imaginei que eu conseguiria jejuar, porque eu sofria de transtorno alimentar, de compulsão alimentar. Então isso não me deixava ficar sem comer, eu toda hora estava comendo. Então o Senhor me levou à prática do jejum e eu falava, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Gente, o Senhor já me permitiu fazer o jejum de Esther, que é 3 dias sem comer e sem beber. Quem quiser ouvir o testemunho, tá nos meus destaques, o primeiro jejum que eu fiz. Eu já fiz o jejum de Daniel, que também é um jejum bem profundo. Eu já fiz o jejum de 7 dias sem comer. Então, assim, acha que eu conseguiria? Jamais. É o Espírito Santo que nos sustenta, amém? É o Espírito Santo que nos sustenta. Bom, essa semana eu vou ver, Pan, se eu faço uma live para explicar mais sobre o jejum. E aí eu trago sobre o jejum de Esther, tá? Como você deve fazer, porque é um jejum bem mais profundo, ele exige sim uma preparação espiritual, tá?
porque é um jejum de fato que exige muita entrega, ele exige muito de nós fisicamente, mas eu vou te falar, é incrível, eu posso dizer para vocês que foi a maior e a melhor experiência que eu já tive com o Senhor, foi no meu jejum de Esther. Todavia, para mim, o jejum de Daniel, ele é mais difícil do que o jejum de Esther. Porque é um jejum muito profundo, é um jejum que você destrava, é um jejum que você literalmente, você rasga os céus, o jejum de Daniel, sabe? Então, é muito profundo. Para mim, é um jejum que é desafiador. Inclusive, quando acabar o propósito, estamos com um propósito no nosso grupo das filhas, um secreto, um propósito de casal. E o link está na minha bio, o link do grupo. Quem quiser entrar ainda dá tempo. Quando acabar esse, eu tô orando ao Senhor, porque o Senhor tá me pedindo um jejum novamente de Daniel. E eu vou colocar no grupo para quem quiser fazer. É um jejum muito precioso, que nos leva a um nível assim de espiritual muito grande. Ele muda decretos. Para quem tem chamado, ele abre as portas para o seu chamado. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Jennifer! Aleluia! Pois você vai receber a cura da compulsão alimentar. Amém? Em nome de Jesus, assim como o Senhor derramou sobre mim a graça e sua misericórdia e me presenteou com a cura do transtorno alimentar, o Senhor irá te tocar agora em nome de Jesus e você será curada da compulsão alimentar, amém? Em nome de Jesus eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro cura na sua alma. A compulsão alimentar é uma dor na alma e você vai ser curada em nome de Jesus. Você está sendo curada em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Permaneça firme no jejum, na oração, na busca, porque você vai ser curada. Receba a cura em nome de Jesus, amém? Eu declaro cura sobre a sua vida nessa manhã, irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E para isso, irmãs, vocês entenderam? Fez sentido para vocês a questão de jejuar, dos horários de jejum? Vocês não escreveram, escrevam para mim. Fez sentido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para finalizar. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Aleluia, Raquel. Glória a Deus, minha irmã. Deus seja louvado. Deus seja louvado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Ele faz, Ele irá fazer infinitamente mais. Infinitamente mais Ele irá fazer, amém? Se você tem pedido de oração, coloquem aqui em nome de Jesus, ou enviem depois no meu direct. Entrem no grupo, o link tá na bio, tá? Lá é um grupo onde as mulheres estão sempre orando. Estamos, como eu falei agora há pouco,
Estamos com um propósito lindo para casal. Eu jejuo todos os dias para que eu consiga estar derramando sobre vocês a graça e a misericórdia através da minha vida. Então eu entro em oração por cura, tá? Uma vez por semana eu entro em oração por cura. As coisas estão acontecendo aos poucos. Quem é nova aqui, só para entender, eu acabei de voltar de um propósito onde eu fiquei 76 dias fora das redes sociais. Então eu estou retomando aos pouquinhos. No momento eu ainda estou sozinha, eu não tenho quem me auxilie com as demandas das redes sociais, das postagens, para poder eu me dedicar mais. Mas quem precisar de oração por cura, qualquer tipo de oração, em nome de Jesus, pode fazer o pedido de oração. Eu estou agora fazendo um propósito às 3 da manhã. Então, nesse momento, tem dias que eu oro por cura, tem dias que eu oro por enfermidades específicas. Então, em nome de Jesus, sintam-se acolhidas, saibam que vocês não estão sozinhas. Esse grupo é uma extensão da Igreja de Cristo. Quando Ele me confiou, Ele falou muito claro ao meu coração que é Ele quem comanda. Então, tudo que é enviado ali é debaixo de muita oração, é debaixo de jejum, é debaixo de muito temor. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por cada uma que aqui esteve, que aqui se manteve. Sejam bem-vindas as irmãs que estão entrando agora. A gente já está finalizando. A nossa célula, ela acontece toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7 da manhã. Semana passada que se iniciou, antes era pelo Zoom, agora se iniciou. Semana passada foi pelo Instagram da querida irmã Thay. Hoje eu tentei entrar pelo Instagram das filhas, mas eu não consegui. Segunda-feira, aí eu fiz por aqui, mas segunda-feira vai ser pelo Instagram das filhas. Amém? Então quem não segue, já segue em nome de Jesus. Quem puder colocar o @ aí pra mim, do Instagram das filhas, pra quem quiser seguir. E Jennifer, você tá no nosso grupo? Se você tiver, irmã, coloca lá no grupo o seu pedido de oração, amém? Porque aí eu consigo anotar tudo certinho e aí eu não vou esquecer especificamente do que você pediu, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O propósito que estamos fazendo você está fazendo, Jennifer? Se você está fazendo, irmã, creia, o seu pedido já foi ouvido. Os céus hoje se abriu exatamente para isso, amém? Creia que os pedidos já foram respondidos em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça, amém? Permaneça. Permaneça em nome de Jesus. Será feita a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode botar o Instagram das filhas, por gentileza? Nos comentários, para as irmãs poderem seguirem, quem não segue ainda. Bom, vamos orar, irmãs, para finalizar. Muito obrigado a cada uma que aqui esteve. Obrigada, Pam. Muito obrigada que aqui esteve, que aqui permaneceu. Que o Senhor possa cobrir vocês de toda graça, de todo amor. Que o Papai nos guie nessa semana. Que o Senhor possa derramar sobre nós muita luz, muita cura, muita presença. E que nós permaneçamos nesse lugar de rendição, nesse lugar de adoração,
nesse lugar de busca da palavra, de meditação. Deus seja louvado por a vida de cada uma aqui. Que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja acompanhando vocês, que o Espírito Santo de Deus encha vocês com todo amor, com todo poder, com toda glória, com toda misericórdia. Que a presença de Deus seja palpável na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Que Ele seja o centro da mesa de vocês. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui, Pai. Obrigada, Senhor, por nos permitir vivermos mais um dia, Senhor, e recebermos mais da Tua porção, amado Espírito Santo. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, porque se não fosse as Suas misericórdias, Senhor, nada disso seria possível, Pai. Senhor, eu abençoo a vida, Senhor, de cada família, de cada irmão e irmã que aqui estava, que aqui esteve e que aqui está, Pai. Senhor, vai de encontro a cada um. Espírito Santo de Deus, abraça aquelas, Pai, que porventura, Senhor, venha, Senhor, a não acreditar, Senhor, que o Senhor está vendo. Porque o Senhor diz, Senhor, que o Senhor vê a cada uma, Pai. Que o Senhor vê a cada um. O Senhor tem visto a obediência, o Senhor tem visto a busca, o Senhor tem visto a entrega, amado Espírito Santo. Então, Senhor, revele, Pai, revele-se a cada uma que precisa e tem te buscado, Pai. Que a fé delas, Pai, seja edificadas. Que a fé delas, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos manter nesse lugar de busca, de chama acesa, Pai. Que nosso azeite, Senhor, transborde todos os dias, Senhor, para quando o Senhor voltar, para quando o Senhor chegar, as nossas lamparinas estejam acesas para Te receber. Oh, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia. Derrama sobre nós a intrepidez do Teu Espírito, Senhor. Dá, Senhor, um espírito de sabedoria, Senhor, um espírito de discernimento, Pai. De revelação, Senhor, da Tua palavra, Pai. Oh, Jesus, do conhecimento revelado, Pai. Que não tenha sido, Senhor, apenas mais uma live, Senhor. Mas que o Senhor possa ter tocado cada uma aqui com o Teu Espírito Santo, com a chama do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te bendizemos e nós Te louvamos. Que todos os pensamentos, Senhor, contrários, que vêm, Senhor, para nos paralisar, Senhor, e para nos tirar da Tua presença, sai agora em nome de Jesus. Porque nós somos Tuas filhas, Teus filhos. Nós somos, Senhor, o que a Tua palavra diz que nós somos. Então, em nome de Jesus, nos sustenta, Pai. Nos guia, Pai, durante essa semana. Nos mantenha, Senhor, firmes, Senhor, com os nossos pés, Senhor, sobre a rocha, que és Tu, Cristo Jesus. Espírito Santo, interceda por nós. Nosso amado amigo, interceda por nós. Não se afaste de nós, em nome de Jesus. Nós Te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Sigam o Instagram, entre no link da bio e entre no nosso grupo e vamos caminhar juntas no primeiro amor, amém? Em nome de Jesus. Ei, vamos, print. Então vamos fazer um print. Deus seja louvado.
Ah, tá bom. Vamos lá. Foi? Amém? Nai, você entrou agora? Que hora você entrou, Nai? Eu não te vi, em nome de Jesus. Amém. Ô, Nai, você entrou agora? Deixa eu esperar a Nai responder. Amém, glória a Deus. Shalom, minha amada amiga Meire. Deus seja louvado, irmã. Amém, Deus seja louvado. Irmãs, eu tô sentindo de fazer a oração de apelo. Ai, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus seja louvado. Amém. Ai, Jesus. Que temor. Mas, irmãs e irmãos, eu senti muito forte aqui de fazer uma oração. E eu peço a você que nunca fez, ou que já fez, porque eu costumo dizer que eu aceito Jesus todos os dias como meu Senhor e Salvador. Oh, meu Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, Senhor amado, Senhor da glória, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Se por acaso você nunca fez essa oração, se por acaso você já fez, repita comigo essa oração em nome de Jesus, amém? Nós sabemos que todas nós temos o Senhor no nosso coração, nós temos Jesus conosco, mas é importante que nós declaremos isso publicamente, para que o nome dele seja glorificado, amém? Então, se você puder fechar seus olhos, entregar o seu coração ao Senhor nesse momento, repita essa oração comigo. Onde você estiver, com a voz alta, para o mundo espiritual ouvir, amém? Ai, Jesus, Senhor amado, Deus de misericórdia, Senhor meu Deus, vamos lá, irmãs, em nome de Jesus. Hoje eu me coloco diante de Ti, Senhor, com o coração, Pai, quebrantado e sincero, Pai. Reconheço
que por vezes me afastei da tua presença, que deixei a chama do primeiro amor enfraquecer. Mas eu sei, Senhor, que o teu amor é fiel e as tuas misericórdias não têm fim. Perdoa, Senhor, por todos os caminhos tortuosos, por cada momento, Senhor, que confiei em mim mesmo e não em Ti, Jesus. Oh, meu Deus. Lava-me, Senhor, com o Teu sangue e renova, Senhor, em mim um espírito reto, Pai. Hoje,